A aula 2 de programação orientada a objetos. Na aula 1 tivemos a dar uma introdução às interfaces. Foram realizados exemplos sobre interface em Java. Numa primeira parte desta segunda aula vamos rever interfaces, conceito de interfaces. Vamos dar mais um ou outro exemplo em Java e C# também, ok? E depois vamos falar sobre objetos, o que é que são objetos, o que é que são classes, pronto, e a nossa aula 2 vai se concentrar muito nisto, ok? Interfaces, revisão de interfaces e introdução aos objetos, classes. Bom, interfaces. Algumas coisas a destacar nas interfaces. Eu estou a seguir aqui apontamentos de uma curso de engenharia informática. Isto já é um bocado antigo, mas pronto, mas é atual porque nada aqui muda, pouco ou nada muda dos tempos antigos para agora. Interfaces. Uma interface é utilizada para definir padrões, ok? Ou seja, eu tenho uma classe e essa classe tem que implementar o método A, B, C. A interface, quando aplicada àquela classe, como nós vimos na aula anterior, ela obriga a implementar aqueles métodos, ok? Aqueles métodos que estão declarados na interface. A interface obriga a que os métodos sejam aplicados na classe. Na classe que está associada à interface, ok? Ou seja, as mesmas funcionam como contratos. Podemos fazer aqui uma analogia de contratos, ok? Se eu tenho uma classe, por exemplo, a minha classe chama-se funcionário e eu tenho uma interface chamada iPessoa ou iFuncionário, ok? A minha classe funcionário, ao ter uma associação, ao ter um contrato com a classe, com a interface iFuncionário, ela vai ser obrigada a implementar os métodos que a interface iFuncionário definir, ok? Ou seja, que os métodos que estiverem declarados na interface. E aqui dá-se um exemplo, aqui neste slide, no slide 49, dá-se um exemplo da interface, da aplicação de uma interface. Ou seja, por exemplo, imagine-se que cada empresa que produz impressoras criava a sua porta de comunicações específicas para ligar ao computador. Ou então uma empresa que produz eletrodomésticos resolvia criar a sua própria ficha elétrica. Uma interface funcionará como um contrato que regulamenta as assinaturas dos métodos públicos, ok? Bom, em programação orientada a objetos, os objetos interagem entre si através de troca de mensagens. Os objetos encaixam-se entre si através de membros públicos, da mesma forma que um cabo de energia encaixa nos pinos de uma tomada elétrica, ok? As interfaces existem para garantir que as classes que os implementam assinam, por assim dizer, ou respeitam as especificações definidas pelo criador da interface. Em programação orientada a objetos, uma interface, eu estou literalmente agora aqui a ler isto, ok? Em programação orientada a objetos, uma interface não é mais do que a enumeração de assinaturas dos métodos públicos das futuras classes assinantes. Ou seja, eu tenho interfaces
Tem aqui várias interfaces. Nas interfaces, cada interface tem os seus métodos declarados. E as mesmas quando forem aplicadas nas classes, não é? As classes vão ter que implementar todos os métodos que a interface tiver declarado. E outra coisa, como mencionou-se que as interfaces deveriam e devem, na meu ver devem, iniciar sempre pela letra I, sendo a letra maiúscula, ok, o I maiúsculo. Aqui, vantagens e desvantagens da utilização de interfaces. As classes obrigatórias têm que obrigatoriamente, isto é revisão, ok? Eu estou a repetir aquilo que eu ando a dizer, estou a repetir minuto após minuto. As classes assinantes devem implementar obrigatoriamente todos os métodos definidos na interface, como já tínhamos visto. As assinaturas dos métodos têm que ser obrigatoriamente respeitadas. Ok? Interfaces. Uma interface também promove o polimorfismo. Ok? Ou seja, como nós... Deixa-me ver aqui o exemplo. Ok. Ela promove o polimorfismo, já que um objeto pode ser um objeto, por exemplo, teacher1, aqui como vemos neste exemplo em C#, pode ser instanciado pelo seu interface. Aqui para comentar este código, reparem que temos uma interface chamada iWorker, e temos um objeto que vamos ver agora à frente, uma classe chamada teacher, professor, ok? Eu posso começar a instanciar este teacher1 ou teacher1. Eu posso instanciar este objeto pelo interface, ok? Ou seja, eu não preciso estar aqui, indicar aqui a classe, o teacher, teacher1 igual a new teacher. Eu posso instanciar aqui, e nós vamos já fazer um exemplo prático disto. Quando introduzimos objetos, eu vou tentar misturar um bocadinho a matéria. Quando introduzimos as classes, ok? Vou tentar misturar um bocadinho a matéria. E vamos fazer umas instanciações e eu vou tentar fazer algo semelhante a isto, ok? Ou a isto, por exemplo. Nós temos aqui dois objetos chamados teacher e staff. E ambos são trabalhadores. Eu estou a instanciar pela variável iWorker. Porque iWorker, pela interface iWorker. Porque iWorker está a ser aplicado em ambos, tanto na classe teacher como na classe staff, ok? E eu depois consigo instanciar, ok, ora bem, tem o teacher, o identificador teacher, e consigo ir buscá-lo pela interface, instanciá-lo pela interface. E o staff one, a mesma coisa, consigo fazer o mesmo, ok? Outra coisa importante a referenciar relativamente às interfaces e às classes. Por exemplo, imaginem que vocês têm um objeto chamado funcionário. Funcionário, ok? E esse objeto tem duas interfaces. Primeira pergunta. Eu posso aplicar à classe funcionário ou ao objeto funcionário, não é? Eu chamo muito de objeto. Eu acho que está mais ou menos correto chamar de objeto ou de classe, ou pronto. Eu posso aplicar duas interfaces à mesma classe. Ou seja, eu posso fazer algo deste género.
Por exemplo, imagina que tínhamos aqui uma interface, não é? Interface. Vou mudar o nome desta classe, ver se ele me deixa. Funcionário. Ok? E agora tem aqui o construtor. Nós vamos ver isto um bocadinho mais à frente. O que é que são construtores? Porque é que temos que usar construtores? O que é que são os construtores? Ok? E eu tenho aqui uma interface. A interface chama-se iPerson. Ok? iPerson. O funcionário não deixa de ser uma pessoa, ok? iPerson. Pronto. E tem aqui um método int getIdade. Só para brincarmos aqui um bocadinho. Int getIdade. Tem aqui o método int getName. Obter o nome e obter a idade. Ok? Os métodos têm que ser letras maiúsculas. Letras maiúsculas getName. Pronto. E este não vai ser int, vai ser string. Enganei-me aqui. String. Ok, o nome é texto, portanto tem que devolver uma string para trás. Não pode devolver um inteiro, porque senão estaríamos aqui a fazer a geneira grossa. Pronto, eu tenho aqui a classe funcionário. E agora tenho aqui uma interface iFuncionário. Ok? iFuncionário que vai devolver uma string com a categoria profissional vou escrever aqui get, que é para obter, para indicar que quero obter, ok, get e string, definir string, não quero uma string, pronto, mas só um método, já chega para exemplificar, ok? E agora funcionário vai implementar, atenção, no Java, aqui para comparar aqui já um bocadinho, no Java as interfaces são declaradas à parte, ok? Salvo erro. Onde é que eu declarei a interface? Deixa-me cá ver aqui. Estou aqui meio perdido. Está aqui. As interfaces no Java são declaradas assim, ok? E eu, para utilizar a interface na classe, utilizo a keyword implements. Desafio: como é que será que implemento a interface no C#? É semelhante, mas há aqui uma diferença pequenina, ok? No C# usa-se 2 pontos e agora sim instancia-se a interface. Se chama iPerson. E agora vou responder à primeira questão que eu perguntava há um bocado. Eu posso implementar 2 interfaces na classe funcionário? Será que posso? Será que não posso? Eu posso. Porque reparem, o funcionário não deixa de ser uma pessoa. E ao mesmo tempo é um funcionário. O meu funcionário aqui até podia ser o boss. O patrão não deixa de ser um funcionário da empresa. Embora esteja a gerir a empresa, está a trabalhar, ok? Portanto, eu posso fazer isto, implementar a interface funcionário. E ele está-me aqui a indicar que o funcionário,
aqui agora a classe funcionário, não está a implementar estes métodos. A razão destes erros que estão a acontecer aqui na linha 15, a razão destes erros tem a ver com o facto do funcionário estar a implementar os métodos declarados na interface iPerson e o funcionário está a implementar os métodos declarados na interface iFuncionário. Portanto, vamos implementá-los aqui rapidamente, só para calar o homem, entre aspas, o computador, não é? Public int get idade. Isto agora é meramente para revermos conceitos. Eu vou retomar aqui 30, por exemplo. Pronto. E agora tenho o public string get name. Muita atenção, conforme eu vinha dizendo nas aulas, na aula anterior, os métodos declarados na interface têm que ser exatamente iguais. Os nomes têm que ser exatamente iguais, tanto na interface como na implementação do método, ok? Na implementação da classe. Return Miguel, ok? Pronto, ali o iPerson, se vocês repararam, o iPerson já foi implementado, ele já está tranquilo da vida dele, já não quer saber mais nada. E agora vou implementar aqui o método iFuncionário. Public string get categoria profissional, ok? Fundamentalmente, fundamentalmente a programação não se aprende, explora-se, investiga-se, tem que se praticar muito, mas programação nunca se aprende. Programação acaba-se aprendendo com o tempo, com a prática, a experiência acaba subindo conforme nós praticamos mais e mais, ok? Portanto, return, eu vou pôr aqui return boss, só para brincar aqui um bocado. Categoria profissional, sou patrão, ok? Não me interessa isto para nada. Isto é só para dar um exemplo. Agora, aproveitando aqui que estamos já com o objeto aqui declarado, eu vou continuar com a aula, com a parte 2 da aula, e falar um bocadinho sobre objetos, classes, o que é isto de classes e de objetos, ok? Voltando lá aos slides, eu gosto de roubar slides. Ok, vou voltar para cima, que isto está... Eu estou a dar isto numa ordem diferente do que está aqui. Ora bem, classes e objetos. Uma classe funciona. Eu agora vou ler literalmente isto, ok? Vou ler literalmente isto e nas próximas vezes, nas próximas aulas, nós vamos aplicar muito isto de objetos, classes, construtores, etc, por aí fora. Classes e objetos. Uma classe funciona como um projeto para a criação de objetos do seu tipo. Como um template, ok? Como um projeto. É comum
utilizarmos a chamada Unified Modeling Language para representar graficamente estruturas na fase de análise, nomeadamente referente a classes, ok? Vamos fazer aqui uma analogia. Uma casa é construída a partir de uma planta criada por um engenheiro ou arquiteto. Quantas casas se consegue criar a partir daquela planta? Em programação orientada a objetos, a planta da casa tem o nome de classe, não é? A planta da casa, o projeto da casa, chama-se ao projeto da casa uma classe. E cada casa criada com base na planta, com base naquele projeto, eu tenho um projeto de uma casa, não é? Com esse projeto eu posso fazer várias casas, nada me impede de fazer várias casas, ok? Eu posso fazer embora o terreno seja único, não é? Mas de certa forma, mas eu posso fazer uma casa aqui e uma casa ali, igual, ok? É uma questão de nivelar o terreno, de certa forma isto é viável. Portanto, em programação orientada a objetos, a planta da casa tem o nome de classe e cada casa criada com base na planta chama-se objeto. Ok? Cada casa que eu crio, cada casa física, com paredes, com tudo, é um objeto. Ok? Para outro exemplo, uma segunda analogia. Também podemos ver a classe como se fosse uma receita para criar um bolo. Ok, tenho um bolo, por exemplo, pão de ló. Eu cheguei a fazer várias vezes em casa e hoje, muito raramente, ainda faço longe a longe. Pão de ló. O que é que leva o pão de ló? O pão de ló leva ovos, leva açúcar, leva farinha, leva fermento, ok? E a receita basicamente é bater aquilo tudo, ok? E depois fazer, barrar a forma, a forma para cozer o bolo com manteiga e levar aquela mistura toda que batemos, aqueles ovos, a farinha, levar aquilo tudo ao forno, ok? Em programação orientada a objetos, a receita, neste caso do bolo, a receita é a classe e cada bolo que crio com base naquela receita, cada bolo que eu crio pode ser chamado de objeto. Uma terceira analogia, e eu não me vou importar de falar nisto, isto tem que ser, na programação orientada a objetos, é muito importante sabermos criar objetos e sabermos o que é que são objetos, classes e esta porra toda. Isto é mesmo muito importante, ok? Portanto, qualquer dúvida deve ser tirada agora nas próximas aulas. Se eu tenho dúvidas como criar classes, como criar objetos, eu devo parar aqui e pedir ajuda e perguntar e treinar, ok? Pensemos agora no exemplo dos automóveis. E eu pergunto, o que é que será um objeto e o que é que será um objeto e o que é que será a classe? Esta é para refletir, ok? Eu não vou dar esta. Vou dar uma semelhante. O que é que será no caso de uma pessoa, por exemplo, o que é que será o objeto e o que é que será uma classe? O objeto, na certa forma, da pessoa o objeto é o conjunto de pessoas. Cada pessoa é diferente entre si, não é? Nós todos temos características semelhantes e diferentes ao mesmo tempo. Eu, em termos de personalidade, posso ser parecido com o meu colega, mas em termos de pessoa física, aspecto, tudo, é completamente da água para o vinho, ok? É completamente diferente. E quem diz o meu colega, diz o meu colega para outro amigo dele.
Eles até podem ser parecidos na pessoa, mas personalidade são completamente diferentes, ok? Objetos seria cada pessoa, ok? Cada pessoa é um objeto específico. A classe na pessoa seria talvez as características da pessoa. Um outro exemplo. A mesa, ok? Uma mesa, por exemplo. Uma mesa de sentar. Imaginem que vocês trabalhavam para uma indústria de madeira, uma fábrica de mobiliário, qualquer coisa, e tinham que instanciar, tinham que criar lá um objeto chamado mesa, ok? A mesa, o que é a classe da mesa e o que é o objeto da mesa? O objeto é a mesa em si, é a forma como a mesa é o conjunto de mesas, ok? É como diz aqui na analogia 2, é cada mesa que crio com base naquele projeto, naquela receita, ok? E a classe consiste na receita, ok? Consiste no projeto. Ok, esta mesa, eu para criar esta mesa tem que ter X tábuas de madeira, tem que ter... Eu por acaso estou aqui numa mesa, depois até vou tirar aqui um exemplo para publicar no WhatsApp sobre esta aula. Tem que ter X tábuas de madeira, tem que ter uma cor, tem que ter X pilares, a mesa vai ter, sei lá, podia ter um vidro, podia ter um vidro por cima para proteger, há mesas que são assim. A mesa pode ter cadeiras embutidas ou não, ok? Pronto, isto é a classe. A classe é a maneira como eu vejo a mesa, como eu projeto a criação da mesa, ok? Por exemplo, um outro exemplo de classe. Vamos supor que, ora bem, sabemos que um carro pode ter várias classes. Dentro de um carro é um objeto, eu chamo isto de um objeto dinâmico, ok? Um carro é um objeto dinâmico. Eu, tendo um carro, o carro, por exemplo, o motor de um carro pode ser uma classe, ok? Porque pronto, eu crio tenho um motor, mas o motor para ser criado, tal como a mesa, como o exemplo da mesa, o motor para ser criado teve que ter um projeto, teve que ser estudado. Ora bem, eu vou fazer um motor assim, assado, vai ter esta peça tal, aquela peça tal, vai ter um cilindro, ou 4 ou 5 cilindros, ou 6. O êmbolo vai ter X dimensão para dar mais potência ou para ter mais cilindrada. Vai ter o cilindro vai ter um diâmetro alfa, um diâmetro qualquer. Pronto. E cada motor de cada carro, mesmo da mesma marca, cada motor de cada carro tem características diferentes. Uns motores têm mais potência de outros, ok? E para desenvolver e são desenvolvidos vários motores, ok? A marca, por exemplo, a Mercedes desenvolve, imaginem que a marca quer a Mercedes desenvolve vários motores. Para ela confeccionar, digamos, para ela criar aqueles motores, ela teve que fazer um estudo para cada um deles. Ela teve que fazer um projeto, ela teve que prototipar cada motor daqueles, ok? E essa fase 1 de projeto de estudo é chamada de classe, ok? E o objeto em si é a criação desse motor, ou seja, é a instanciação, neste caso, é a criação desse motor, ok?
Esta acessão não, que esta acessão o dar uso é esse motor, no fundo já. Mas é a criação desse motor, é a criação desse objeto, ok? Bom, como víamos aqui, classes em C Sharp, uma classe define-se com a palavra reservada classe, seguida do nome que se pretende dar à classe. Nesta introdução vai ser definida uma classe student, estudante, ok? Quando definimos as características, funcionalidades e ocorrências que determinado objeto vai ter, estamos na realidade a definir o seu modelo, ok? A classe que contém prioridades, métodos e eventos, por exemplo, a classe que contém prioridades, métodos e eventos. Resumo: uma classe pode ser vista como um modelo ou template a partir do qual podem ser criados vários objetos, ok? Por exemplo, os motores, o motor de um carro, todos os motores têm características semelhantes, ok? Eles são diferentes entre si, mas não fogem muito à regra no que diz respeito ao... falta uma palavra agora. No que diz respeito ao como ele é confeccionado, ok? Ao como ele é projetado. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O motor de um carro, por exemplo, penso que principalmente os homens conhecem bem parte da mecânica, o que é que o motor contém, ok? O motor contém a biela, contém cilindros, contém a cabeça, contém a junta da culaça, contém, pronto, N peças, ok? Mas todos os motores têm isso. Todos. Diferencia depois de um para o outro, tamanhos, sei lá, se não tem turbo, isso já são características de cada motor. O motor em si pode ser visto como um modelo ou como um template a partir do qual podem ser criados vários objetos. A criação de um objeto a partir da sua classe chama-se instanciação, não é? Ou seja, por exemplo, eu tenho carro e o carro tem um motor, ok? Vamos até fazer aqui um exemplo prático. Eu tenho aqui, vou criar aqui uma nova classe, ou melhor, duas novas classes. Ora, novo fecheiro, eu tenho aqui uma classe empathy chamada carro, e eu tenho aqui uma classe empathy chamada motor. Adicionar aqui. Porra, não é isto que eu quero fazer. Back. Sai. Ora bem. Adicionar. Novo fecheiro. Motor. C Sharp. Net. Onde é que eu vou buscar a classe? Se não, um bocado fui lá buscar a classe também. Porque é que agora não quero? Não fechei. Ora, motor. Ok. E a classe motor, vou criar aqui, para brincar aqui um bocado, a classe motor tem que ter uma interface chamada iMotor. Tem que implementar iMotor. E eu tenho aqui uma interface. Este segundo exemplo, se vocês repararam, eu estou a implementá-lo todo em C Sharp. Eu vou alternar isto, ok? Pode haver aulas que eu pego um bocadinho no C Sharp, um bocadinho no Java. Pode haver aulas que eu pego no Java. Pode haver aulas que eu pego só no C Sharp. Falando aqui no outro conceito, muito mais para a frente, quando soubermos programar bem, vamos também se calhar usar Python, ok? Porque é uma linguagem que tem ganhado cada vez mais importância. É uma linguagem orientada a objetos.
ok? E é uma linguagem muito utilizada na área de inteligência artificial. Faz-se muita coisa com Python e com frameworks que existem na área de inteligência artificial, ok? E eu tenho aqui uma interface chamada iMotor. Vamos pôr aqui um método qualquer. Só para amarrar aqui os conceitos, não esquecer aqui os conceitos que vamos vendo. Não, eu vou definir aqui um método. Deixa cá ver. Calcular potência. Potência em cavalos. Calcular potência em cavalos. Índice de cilindrada. E string fuel. String combustível. E isto que eu estou aqui a instanciar, não sei se já falei alguma vez sobre isto. Isto é um método, ok? E aqui dentro estamos a instanciar parâmetros, ok? String combustível e vamos pôr aqui int diâmetro cilindro. Vou pôr aqui um quarto parâmetro chamado int número de cilindros. Ok. Bom, eu vou brincar aqui um bocadinho com isto. Isto não quer dizer que seja nada real. Isto é mesmo para brincarmos e para entendermos aqui já conceitos sobre isto. Motor, tem aqui o construtor, ok? E aqui o meu motor tem que implementar aqui o calcular a potência. Eu até vou copiar isto, literalmente aqui o método. E ok. Isto é devolvo inteiro. Public int. Calcular a potência em cavalos, ok. E agora vou dizer aqui se número de cilindros igual a 4. Se o meu número de cilindros for 4, int beta igual a 0.05. Estou a brincar aqui com isto. Não, isto deve ser double. Estou a brincar literalmente com isto, que é mesmo para entendermos. Vamos supor que isto aqui que era um parâmetro qualquer, matemático, ok? Um parâmetro beta. E agora eu dizia que se o combustível for igual a diesel, se o combustível for diesel, tem que ter aqui na classe motor int cavalos, quantidade de cavalos. Se o combustível for diesel, então cavalos é igual a converter para inteiro. Isto agora vai dar um decimal, que eu vou utilizar aqui o beta. Converter para inteiro. Cilindrada. Vezes diâmetro cilindro.
ou melhor, cilindrada menos diâmetro do cilindro. Eu não sei o que é que isto vai dar. Eu estou aqui literalmente a inventar, ok? Não sei o que é que isto vai dar. Cilindrada menos diâmetro do cilindro vezes beta, ok? Deu aqui erro. Vamos ver o que é que está aqui a parar. Não consegue converter double para paint. Porquê? Ok. Não gosta, a gente muda. CB deve ser tipo double. Vamos pôr aqui uma segunda variável chamada do tipo inteiro, chamada CB final. E esta double seria CB aproximado. Portanto, aqui temos quantidade de cavalos aproximada e aqui teríamos valor final de cavalos do motor. E agora sim, CB aproximado, ok, e agora CB final seria igual a uma conversão para inteiro do CB aproximado, ok. Portanto, temos aqui o CB aproximado, ele faz aqui o cálculo da cavalagem, e o CB final, uma conversão para inteiro do valor aproximado, ok? Aqui, por exemplo, o CB aproximado poderia dar 110.44 e aqui CB final ele converte para inteiro, ou seja, ele só pega no 110. O 110 tem 44 não arredonda para cima, passa para baixo, fica 110. Se fosse 110.94 já seria 111 cavalos, ok? Já seria ao contrário. Se o combustível for gasolina, por exemplo, só para exemplificar, CB aproximado seria cilindrada vezes 3 beta, exatamente a mesma coisa. E agora vou pôr aqui número de cilindros 4, número de cilindros 6, só para brincar aqui um bocadinho com o método, como construir um método. O beta seria 15 e aqui teria beta 2 beta e, por exemplo, 4 beta. Pronto, imaginem que um construtor que era este o parâmetro de calcular a potência, ok? E eu aqui tenho que retomar, aqui no fim do if, aqui no final tenho que dar o return do já me esqueci disto, do final. Pronto, temos uma classe já andámos aqui a brincar um pouquinho de mais sobre conceitos que vamos ver mais tarde, e temos já um método implementado para calcular a potência em cavalos, ok? Temos variáveis já declaradas também, é mesmo uma coisa básica. Temos uma interface já aqui implementada no motor. E agora, como estava a falar anteriormente, e eu vou resumir a aula por aqui, ela vai acabar já daqui a poucos minutos. Como estava a falar anteriormente, tem aqui a classe carro. O carro pode ter aqui uma classe chamada motor M1, e agora sim estou a instanciar